esse estudo vai ser sobre como estabilizar os 100 quilos, como que estabilizar a passagem quando o nosso adversário está sentando, apoiando o cotovelo no chão, segurando a gola e criando essa barreira aqui, essa resistência com o braço dele. É uma coisa que acontece muito em qualquer forma de passagem. Pode ser um leg drag, e ele segura a gola e senta apoiando o cotovelo. Acontece com uma toreada, mesma coisa. Quando você está cruzando o joelho na passagem, chega do lado, ele está empurrando. Então, eu não quero que vocês fiquem muito travados na forma com que eu estou passando. Agora eu estou usando um leg drag, só como um exemplo. Mas mantenha na cabeça que essa situação acontece com qualquer tipo de passagem. Então, o que importa é entender que se eu cheguei aqui do lado dele, quase do lado, estou no quadril dele, estou quase chegando nos 100 quilos. Se ele consegue fazer essa pegada e apoiou o cotovelo lá, esse é o sinal que eu preciso parar, entender o que está acontecendo e aplicar a técnica que eu vou mostrar agora. Por quê? Um erro que eu vejo muito, e é uma coisa tão simples, mas é um erro que acontece muito e acaba que a gente perde a posição por causa desse erro, uma coisa tão simples. Então vamos consertar isso. Quando ele está apoiando o cotovelo no chão e ele tem essa pegada, ele cria essa resistência, que ele trava o cotovelo dele. Essa resistência, por que ajuda ele? É lógico que fica mais difícil de eu chegar mais perto dele. Se eu não consigo fechar essa distância aqui, tirar esse espaço entre eu e ele, fica mais difícil eu estabilizar a posição. Mas também porque isso aqui ajuda ele a ir para trás. Principalmente, e esse é o principal erro da pessoa que está passando, o meu erro no caso, é muito importante a gente identificar esse erro. Se eu estiver colocando pressão nele, ele apoia o cotovelo no chão, trava o cotovelo dele aqui, ele tem a pegada na gola. Se eu não entendo muito bem o que ele está fazendo, e eu continuo colocando pressão, tentando passar a guarda dele, indo em direção a ele, esse é o meu principal erro. Por quê? Eu estou ajudando ele a escapar. Como? Como que eu estou ajudando ele? Porque ele tem essa barreira, ele está segurando aqui na gola, ele tem essa resistência. O objetivo dele é ir para trás para criar mais espaço para que ele consiga recuperar a guarda, certo? Então, se ele tem esse braço travado e eu venho em direção a ele, vem para frente, John. Ele está me empurrando para trás. É isso que eu quero ir para trás para recuperar a guarda. Então, isso é a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, porque identificar o erro, a forma errada de fazer a posição, é o primeiro passo para que a gente consiga fazer da maneira correta. Eu sei o que eu não posso fazer, porque se eu fizer eu vou perder a posição. Então, qual é a maneira correta de estabilizar a passagem nesse caso? Vamos ver então. Eu vou estar mostrando duas variações. A minha variação favorita, que é indo mais para as costas dele. Ele está apoiando o cotovelo lá, está com essa pegada. Eu venho com a mão aqui embaixo, eu vou explicar mais os detalhes, mas eu só quero que vocês consigam ver a situação. Eu seguro o punho dele e eu venho passando mais para o lado das costas dele. Essa vai ser uma das opções. E a outra opção vai ser quando, na mesma situação, eu ataco a passagem, ele colocou o cotovelo no chão e ele está fazendo a barreira aqui. Eu não consigo, eu vou explicar mais detalhes o porquê de eu não conseguir segurar o punho dele. Quando isso acontece, eu vou passar para o outro lado. Eu vou chegar para esse lado aqui, ó. Vou passar mais para o lado dos 100 quilos. Agora eu vou explicar detalhe por detalhe da técnica. Mas eu queria que primeiro vocês conseguissem entender o erro, o problema. Qual é o problema? O problema é que ele conseguiu sentar, apoiar o cotovelo no chão e segurar na gola. Então esse é o problema da situação. É o problema da minha passagem. Eu estava passando a guarda, eu cheguei aqui do lado, no quadril dele, e aconteceu alguma coisa que criou um problema. O que aconteceu? Ele apoiou o cotovelo no chão e segurou na gola. Então, esse é o problema. Qual é o meu erro? O meu erro é continuar
indo para frente, em direção a ele. Praticamente eu quero ir na marra, fazer forças aqui. Eu vou chegar no 100 kg e eu vou segurar ele ali. Então, se eu for com essa mentalidade de querer só usar a força e chegar nos 100 kg, o que acontece é que eu acabo ajudando ele a escapar. Vai, John. Ele consegue sair, criar espaço para recuperar a guarda. Então agora qual é a solução? Então a gente identificou a situação, o problema que foi criado quando ele conseguiu colocar o cotovelo no chão e criar essa barreira, essa resistência. Nós identificamos a forma errada de lidar com essa situação, que é você tentar colocar pressão e ir na marra para os 100 quilos. E agora qual é a solução? Como eu mostrei antes, duas opções. Eu vou mostrar a minha favorita, que é indo em direção às costas, e a outra opção que é indo em direção aos 100 quilos. Então, ele está apoiando o cotovelo no chão e está criando essa resistência aqui. Normalmente, eu estou bem perto do quadril dele, porque da forma com que eu passo, pode ser um leg drag, ou uma passagem toreando, ou uma cruzada de joelho, eu sempre tento ficar o mais próximo possível do quadril do meu adversário. Então, se isso não é o caso para você, você passa mais longe, talvez fique mais difícil para você chegar nessa posição aqui, segurar o punho dele. Então, para essa técnica, fica mais fácil de você conseguir fazer essa técnica, você precisa passar bem perto do quadril do seu adversário, e o que, na minha opinião, é a forma mais fácil de passar a guarda. É controlando o quadril primeiro e depois controlando os 100 quilos, entendeu? Então, normalmente eu me encontro nessa posição naturalmente, porque é assim que eu passo a guarda. Eu sempre passo a guarda controlando o quadril do meu adversário. Então, qualquer que seja a passagem que eu usei, a técnica que eu usei para passar as pernas do meu adversário, eu sempre me encontro aqui logo depois. Logo depois que eu passo as pernas dele, eu me encontro nessa posição controlando o quadril dele. Nessa situação na qual ele conseguiu colocar o cotovelo no chão e segurar a minha gola, o que eu faço? Eu fico justo, porque com certeza ele está lutando, ele está tentando sair, e eu tento chegar com a minha mão aqui no punho dele. Às vezes é muito fácil, às vezes eu tenho o braço comprido, às vezes meu adversário é um pouco menor que eu, ou ele está apoiando o cotovelo bem perto do corpo dele aqui e fica mais fácil para mim segurar no punho dele. Às vezes está um pouquinho longe. Então, o que eu preciso fazer? Eu fecho esse espaço, mas porque ele está empurrando a minha cabeça, eu não consigo chegar com a cabeça perto dele. E eu nem quero, porque lembra, se a minha cabeça vem em direção a ele, significa que eu estou indo para frente, ajudando ele a escapar. Então, eu nem quero chegar com a cabeça perto dele. Eu quero chegar com o meu quadril perto dele, mas a minha cabeça pode ir para longe. E daí eu consigo chegar com a minha mão aqui. Continua empurrando, John. Mesmo que a minha cabeça saia, o que acontece? Eu posso vir com a minha perna mais perto do quadril dele, minha cabeça está saindo, continua empurrando, mas a minha mão chega lá. Se a minha mão chegou no quadril dele, é isso que eu preciso. Agora eu coloco pressão no ombro dele. Isso é muito importante, porque ele caiu em cima do braço dele, ele está travado. Levanta um pouquinho, John. Olha a pegada, eu estou segurando o punho dele. Ele está totalmente travado nessa posição. Todo o peso do corpo dele está em cima do braço. Então aqui eu não acelero a posição, eu fico aqui controlando o quadril, controlando o corpo dele, a parte de cima aqui do corpo dele, as costas, o ombro dele, eu seguro a posição. Com certeza nessa hora ele vai tentar sair daqui, ele vai lutar, ele vai tentar rolar para lá, vai tentar me empurrar, vai usar o quadril dele. É nessa hora que ele vai tentar usar bastante energia para escapar da posição. Então, o que acontece? Nesse tipo de situação, na qual o seu adversário reconhece que você está chegando numa posição que você vai dominar ele, ele vai usar muita energia para tentar sair. Então, o que você tem que fazer? Não se mexe muito, você precisa segurar o seu adversário. Normalmente eu seguro a gola, ou eu seguro a calça dele, travo, ponho bastante peso aqui no quadril dele, uso o meu peito e o meu quadril para controlar o corpo dele, e eu seguro. Se mexe aí, John, tenta sair. Eu seguro ele, eu controlo a posição. Assim que eu controlei a posição e eu vi que ele está meio que aceitando a situação, ele já não está usando tanta energia, eu começo a me movimentar.
é minha opção agora, eu vou escolher. Se eu quero ir para as costas dele, eu vou usar o meu ombro, eu começo a empurrar ele, faço ele apoiar a mão no chão. Aqui eu poderia fazer essa esgrima para atacar o braço dele, posso ir para o arm lock, pegar uma kimura. Essa mão pode ir para o outro lado, aqui no ombro dele, para mim começar a fazer a pegada das costas, mão com mão, ataco as costas dele. Meu objetivo principal é mostrar a vocês como lidar com essa situação. A situação que você está passando e esse problema foi criado porque ele conseguiu apoiar o cotovelo e criar essa resistência. E eu quero entregar a vocês uma posição na qual você consiga não somente dominar o seu adversário, estabilizar a sua posição. Eu não quero que você precise andar para trás. Você chegou ali do lado no quadril do seu adversário e agora você precisa recomeçar tudo de novo. Não. Então eu quero entregar a você uma posição na qual você consiga controlar o seu adversário. Aqui eu tenho total controle dele. E não só isso, não só controlar ele, mas eu tenho opções de ataque. Eu não gosto do tipo de posição que me dá somente uma opção. Porque se o meu adversário consegue, de alguma maneira, cancelar aquele ataque meu, aquela minha posição, eu fico sem escolhas, sem opções. Eu não tenho onde ir. Então o que acontece? Eu gosto desse tipo de posição. Esse é um bom exemplo de uma posição na qual eu controlo o meu adversário e eu escolho o que eu quero fazer. Como eu falei antes, eu posso atacar o braço dele. Eu posso ir para os 100 quilos. Se eu colocar minha cabeça aqui, eu posso trazer ele para os 100 quilos. Eu posso ir atrás das costas dele aqui e atacar as costas. Depois que eu cheguei nas costas, eu posso trocar com o braço de novo. Então, você vê a diferença. Esse tipo de posição, eu domino o meu adversário e essa posição, por eu ter esse domínio, ela abre oportunidades para ataque. Ela abre as portas para mim atacar ele. Então, é por isso que essa é a minha opção número 1 nessa situação. Vamos lá de novo. Quando eu estou passando a guarda e o adversário consegue sentar, apoiar o cotovelo e criar essa resistência. Opção número 1 é essa pegada, pelo simples motivo de eu conseguir não somente controlar ele 100%, na qual, numa situação que ele está aqui travado, não consegue nem usar o braço dele, não consegue se movimentar muito, então ele me dá um controle muito forte e, muito importante, eu tenho opções para atacar ele. Então é uma posição muito dinâmica, na qual eu controlo ele e eu consigo atacar ele de várias maneiras diferentes. Agora, a outra opção é quando eu não consigo, por algum motivo, eu não consegui segurar o punho dele. Então, eu estou aqui, nessa posição aqui, ataquei a passagem, mesma coisa, não importa a passagem, eu cheguei aqui, ele conseguiu criar aquele problema, ele apoiou o cotovelo, segurou na gola. Igualzinho a gente acabou de fazer, mas agora, o que aconteceu? Eu não consigo segurar no punho dele. Às vezes porque ele apoiou o cotovelo muito longe, ou porque o braço dele é bem comprido, me empurrou muito longe, ou eu fiz um erro na hora da passagem, e o que aconteceu? Eu entreguei muito espaço para ele, senta aí, John, e agora não consigo fechar essa distância, não consigo fechar esse espaço que tem aqui. Então, tem algumas coisinhas, alguns erros que eu posso ter feito, que o resultado foi eu não conseguir segurar o punho dele. Talvez não foi nenhum erro meu, ele fez alguma coisa certa que não deixou que eu segurasse o punho dele. Então, o importante é saber que quando você não consegue segurar naquela pegada, você não pode perder muito tempo. Eu não gosto de chegar numa posição e ficar ali martelando, tentando fazer a mesma coisa e não está dando certo e eu continuo. Eu sempre tenho uma opção que eu gosto mais, que é essa que eu falei para vocês, segurar o punho dele. Mas se essa opção não está dando certo, eu sempre vou para a próxima, eu conecto para outra técnica, porque eu não gosto de forçar a posição. Se eu estou tentando e não está funcionando, é porque alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa está errada. Então, eu acho que é mais inteligente você continuar se movimentando, continuar
lutando de uma maneira na qual você não está forçando a posição, você está encaixando a posição. Eu acho que isso é uma característica muito grande do meu jiu-jitsu, é que eu tento sempre não forçar a posição. Então, eu chego numa situação como essa, a minha opção favorita é segurar o punho dele e mostrar e fazer o que eu acabei de mostrar para vocês. Mas se por algum motivo aquilo não dá certo, eu não fico ali tentando forçar a posição, porque o meu jiu-jitsu não é forçando a posição que eu gosto, é encaixando posições que faz sentido na hora, que nem um quebra-cabeça. Eu não vou pegar uma peça que eu acho que encaixa na outra peça e vou ficar forçando até encaixar. Não, eu preciso trocar as peças até achar que encaixa perfeitamente. Então, se por algum motivo aquela que é a minha favorita não funcionou, eu conecto para a próxima. Esse é o meu estilo, eu acho que faz com que a luta continue se movimentando, faz com que o seu jiu-jitsu fique mais artístico, mais bonito, tenha uma movimentação melhor. Você não está usando força, não está usando uma grosseria para chegar na posição, mas sempre tentando encaixar a posição da forma mais fácil, mais simples possível. Então, com isso na cabeça, se você chegar aqui e não conseguir essa pegada, tá tranquilo, essa mão vai vir aqui na faixa, na calça dele ou no kimono, faz uma pegada só para conseguir segurar o seu adversário, para ele não escapar, não põe a mão no chão, porque aí você vai ter bastante equilíbrio, mas não vai ter muito controle. Então, eu gosto sempre de segurar nele, eu seguro aqui no kimono dele, perto da faixa, essa mão vem aqui no joelho dele, a mesma coisa, eu não só ponho a mão aqui, a palma da minha mão, mas eu faço a pegada no kimono dele, aqui perto do joelho. Então aqui eu tenho bastante controle, eu estou segurando o joelho dele, estou segurando o kimono. Detalhe muito importante, antes de eu pular para cá, eu preciso movimentar a minha cabeça. Eu vou colocar a minha cabeça aqui embaixo do braço dele. A minha orelha vai aqui bem perto do quadril dele. Por quê? Se eu pular para aquele lado ali, sem movimentar a cabeça, se eu vier para cá, olha como que essa resistência dele, essa barreira ainda está aqui. Então, não adiantou muito eu sair daqui e vir para cá. Não foi muito eficiente. Para que seja eficiente essa transição, eu preciso fazer o quê? Eu preciso tirar essa resistência. E eu faço isso colocando a minha cabeça aqui embaixo. Se minha cabeça está aqui embaixo, quando eu pulo para lá, eu não vou ter... ele não vai ter esse braço aqui me empurrando. O que significa que eu vou estar desse lado e eu consigo empurrar ele para o chão e coloco as costas dele no tatame. Ele vai cair aqui. Então, eu tiro essa resistência, pulo para aquele lado, para quê? Para que eu consiga empurrar ele para cá. É importante entender a mecânica da posição. Por quê? Se eu fico aqui e eu empurro ele lá em direção ao cotovelo dele, é que nem um pilar aqui, não tem como. Não tem como eu empurrar ele para baixo, porque eu estou praticamente empurrando o chão. O cotovelo dele está conectado no tatame. Então, se eu vier aqui, é uma linha reta. Se eu empurrar ele para baixo, tem uma resistência muito grande. Ele tem uma estrutura muito forte. Mas o que acontece? Se eu tirei esse braço dele, eu vim para cá, estou desse lado, e eu empurrar ele para lá, esse braço dele, esse ombro não tem nenhuma estrutura. A estrutura está aqui. Eu não posso empurrar quando eu estou daquele lado. Mas se eu empurrar para cá, ó, ele vai com as costas para o chão. Então, sempre que você chega nesse tipo de posição, que você está passando a guarda, você está colocando pressão no seu adversário, e o seu adversário criou uma estrutura que está criando resistência, você precisa parar, olhar o que está acontecendo e entender a mecânica da posição. Entendeu? Entender por que essa estrutura está parando o meu ataque, o que está acontecendo, o que está criando essa resistência. Entendeu? A hora que você entende a posição, é uma coisa tão simples. Aqui eu não consigo. Faz força aí. Aqui eu não consigo. Olha como que ele está fazendo uma força no meu pescoço, me empurrando para trás. O cotovelo dele está travado. Não tem como. Eu posso colocar a pressão que for, a força que for. Eu não vou conseguir chegar perto dele. Eu não vou conseguir chegar nos 100 quilos. É muito simples resolver esse problema. É só eu colocar minha cabeça aqui e pular para o outro lado. Como eu mostrei, aquela estrutura fica fraca a partir do momento que eu pulo para o outro lado.
Então, eu quero que vocês sempre parem na posição e vejam o que está causando o problema. Qual que é o problema? Entende o problema, entende a situação, entende o porquê que o que você está tentando fazer não está dando certo. É aí que você vai achar a resposta, é assim que eu acho a resposta das posições. Quantas vezes eu chego numa posição e eu estou quase finalizando ela e um problema acontece, porque talvez eu fiz alguma coisa errada, muitas vezes porque o meu adversário fez uma coisa certa e criou esse problema. Então eu tenho que parar e entender esse problema, porque se eu entendo o problema, vai ser muito mais fácil eu ter a solução. Outro detalhe que eu gosto de sempre mostrar e colocar bastante foco aqui é quando você troca o lado, quando você faz essa transição de um lado para o outro lado, não pula longe, não faz essa transição dando muito espaço, senão você vai acabar dando espaço para o seu adversário recuperar a guarda. Vocês viram como que quando eu pulei para esse lado aqui, eu pulei para esse lado, mas o meu joelho veio bem embaixo da perna dele. Sempre, toda vez que eu vou de um lado para o outro, eu fecho o espaço. Vou fazer aqui algumas vezes para você ver. Mais uma vez. Então, é um detalhe muito simples, muito importante. Toda vez que tem uma transição, eu preciso fazer essa transição sempre lembrando que eu preciso fechar aquele espaço, eu preciso entrar embaixo. Se eu estou perto da perna do meu adversário, eu preciso entrar embaixo da perna dele. Se eu estou nos 100 quilos, eu preciso entrar embaixo do braço dele. Eu sempre preciso fazer a transição de uma maneira que eu não dê espaço a ele. Eu vejo muita gente perdendo posição na hora da movimentação, por esse simples motivo. A pessoa faz a movimentação, mas vai muito longe, dá muito espaço. Aí a pessoa fala assim, se eu me movimento, eu me movimento muito e eu perco a posição. O problema não é a movimentação, eu me movimento muito durante a luta. Mas eu tenho uma consistência muito boa em me movimentar sempre progredindo. Eu não me movimento perdendo posição, mas sim ganhando posição. Por quê? Porque eu sempre me movimento com esse detalhe na minha cabeça, sempre focando nisso. Eu sei que eu preciso me movimentar para que eu consiga conectar as técnicas, mas eu preciso me movimentar de uma maneira na qual eu estou sempre fechando o espaço, estou sempre progredindo. Eu nunca estou me movimentando deixando com que ele ache esse espaço para colocar o joelho, para pisar em mim, para me empurrar, porque é nessa situação que você vai acabar perdendo a posição. Você estava quase chegando nos 100 quilos, ou quase chegando nas costas, ou quase pegando uma finalização e você acaba perdendo tudo por causa de um errinho pequeno. Então, nessa técnica que eu acabei de mostrar, nesse estudo que a gente acabou de fazer, é muito importante, porque a segunda opção você precisa dessa transição de um lado para o outro lado. E é praticamente no final da posição, e um erro ali vai acabar que você precisa fazer tudo desde o começo. Então, foi um estudo assim, numa situação que acontece muito em qualquer passagem de guarda. Então, eu acho que é muito importante você não só ver a posição, mas se coloca nessa posição, gasta um tempo ali estudando as situações que acontecem, outras maneiras na qual ele poderia estar criando esse espaço, ou essa resistência, porque você vai ver que praticamente toda vez que você está passando a guarda, alguma coisa vai acontecer que é parecida com isso, na qual o adversário cria uma resistência empurrando, ou apoiando o cotovelo, ou às vezes é com o pé, ele está com o pé me empurrando, mas assim que você entende como lidar com essa estrutura, com essa resistência, como fazer a transição, você começa a aplicar para qualquer outra posição. Então, é um estudo que não é ver a posição uma vez e vai ser que nem mágica. É um estudo que você precisa pegar os detalhes, os conceitos e
gastar um tempo, passar um tempo estudando, tentando aplicar em outras posições do seu jogo, e aos poucos você vai ver como que vai fazendo mais e mais sentido. Quanto mais você estuda, quanto mais você tenta, quanto mais você pratica, mais você tenta aplicar na hora da luta, mais vai fazer sentido e mais vai fazer parte do seu jogo, mais vai entrar na sua mente e vai fazer parte do seu jogo.